Gente, do nada, o Instagram me derrubou. Mas vamos voltar, a gente só não pode desistir. Deixa eu chamar aqui minha convidada novamente. Oi, oi. Menina, do nada, você ficou muda pra mim e o Instagram me derrubou. Oi. Derrubou a Aqui live. também ficou rodando, aparecia você rodando. Eu fiquei, será que ela tá me ouvindo? Eu fiquei. Acontece, né? Ao É, vivo. mas deixa eu te perguntar uma coisa. Portugal é assim um lugar e acho que deve ter, na maioria das cidades, deve ter aquela questão medieval, né? É um país com paisagens encantadoras, como você falou até no início da live. Paisagens, né? E como eu te perguntei, de lugares que as pessoas podem visitar para passar alguns dias para conhecer o país. Sim, como eu estava falando, Lisboa. Começar por Lisboa. Lisboa, maravilhoso. É aquela cidade cosmopolita que tem o mundo todo nela. Para você ter ideia, é raro ter um lisboeta, lisboeta nato em Lisboa. Você conta lisboeta mesmo, porque tem tanta gente do mundo todo. Você anda em metro, metrô aqui é metro, e comboio é trem. Então você anda no metro, no comboio, no centro da cidade e você ouve inglês, russo, alemão, pessoas falando outros idiomas. É muito comum isso em Lisboa. E tem Lisboa, óbvio, vou começar por Lisboa. Toda a margem sul, que é onde eu estava residindo, né? Até um mês atrás, que eu fiquei apaixonada, fiz amigos, Ave Maria. Então, Setúbal, eu amei Setúbal, a margem sul. E tem as melhores praias, uma das praias mais bonitas de Portugal, que são as praias da Rábida, né? A Praia da Figueirinha, Galapinhos, então vale a pena. Para em Lisboa e vai até Setúbal, tem um comboio direto, mais ou menos uns 30 minutos de comboio, 30, 40 minutos, de Lisboa a Setúbal, e visita essas praias. Tem Sesimbra, que é o melhor carnaval que eu achei, o melhor carnaval de Portugal, que tem muita escola de samba, tem Rio de Janeiro. Eu passei o carnaval lá, e é praia, e tinha horas que parecia que eu estava na Barrondina, sabe? Eu ia te Eu perguntar pensei... como é esse carnaval. Gente, foi escola de samba, muito batuque, batuque mesmo, a bateria lá, fantasiados, e eram as escolas mesmo, desfilando na rua, de Ah, Sesimbra. Gente, é espetacular, amei. E amei Sesimbra também, queria morar lá. A praia bem na frente, assim. Coisa linda. E lembra bastante as fotos, que eu ainda não fui na Itália, não sim. tive a oportunidade, mas em breve quero ir. Lembra muito aquela parte da Itália que eu vejo as fotos da Costa Amalfitana, né? Sim. Aqueles casas num morro, assim, né? E a vista para o mar, aquele marzão lindo. É lindo, lindo, lindo. Parece Além alguma dessa parte da margem sul, que eu sou, assim, fã, virei fãzona mesmo, que é Lisboa, Setúbal. Tem o Porto. O coisa. Porto... Aí, se for me perguntar, Lisboa ou Porto, eu fico assim no dilema, mas o Porto me encantou. Quando eu falo Porto encanta, eu vi aí o Porto encanta, e realmente o Porto encanta. Então É o tem Porto Porto, tem Braga, que eu não conheço ainda, tem Aveiro, que é perto de Porto, que é chamado de Veneza Portuguesa, porque tem uns barcos Sim. no Rio, né? Que ele faz aquele passeio de barco, igual nos moliceiros, chamam os barcos de moliceiros, por Aveiro. É muito lindo. E Portugal tem essa parte da beleza natural, assim como o Brasil. Aquela beleza de tirar o fôlego, de você achar coisa linda, você vê. E também tem essa parte histórica, de castelo, de monumentos, de museu. Essa parte medieval mesmo que você falou, eu fui para uma feira medieval. Sim. Tem no país todo, tem pelo país todo. E eu fui para uma feira medieval em Palmela. A cidade fica uns 3 dias, a parte do centro histórico fechada, só para essa feira medieval, e é no castelo de Palmela. Ave Maria, uma vista deslumbrante. Você coloca a pulseirinha,
tem as pessoas trajadas com aquela roupa medieval mesmo, vestido, tem combate. O preço é bom. O acesso. Esse evento, eu acho que a gente pagou para entrar uns 3 euros, não foi, Maicon? 3 euros? Uns 3 euros. E você aprecia o evento, os espetáculos, vê a história e a gastronomia. Tem várias tendas, várias barraquinhas com... Aí você compra, né? Você ganha uma caneca, igual aquelas canecas de barro, né? Medieval, e vai experimentando as bebidas. Ginja, licor, sabe? Espumantes, um monte de coisa. É muito bom mesmo. E o sul de Portugal, que eu estava no sul, agora eu estou no centro, que é o Algarve, que são as praias mais bonitas da Europa, já foi considerada uma das mais bonitas da Europa, e tem muitos ingleses, muitos estrangeiros que vivem lá, investem no Algarve, moram lá, né? Tem até o noivo da minha prima que está vivendo lá em Portimão, tem um conhecido em Loulé, Albufeira, e também quero ir no Algarve. Aqui eu já conheço um pouquinho do norte, centro, sul todo não, a parte sul. E agora eu estou no centro de novo, que eu me mudei, eu te falei, né? Eu estou em Elvas, agora, e é uma cidade da região. Você mora? Como? O nome da cidade que você mora e o que tem de bom nela? O que você gosta aí? Elvas. Eu estou em Elvas há um mês, porque meu marido foi transferido, ele recebeu uma proposta, né, boa, e aí foi irrecusável, né, para a empresa de Lisboa, infelizmente também não conseguiu cobrir, ou felizmente, não sei, né, a gente não sabe. E aí viemos para Elvas, que é na região do Alentejo. Essa região tem vinhos maravilhosos, né? Eu sou fã dos vinhos do Alentejo, gosto mais do que do Porto. Então, eu estou nessa região do Alentejo, que é muito calor, mas a gente vai falar isso ainda depois, aqui no verão. E é na fronteira com a Espanha. Há 10 minutos tem uma cidade espanhola chamada Badajoz. Semana passada foi a abertura da fronteira, foi dia 1º de julho. Abriu as fronteiras com a Espanha e o presidente estava aqui no castelo. Estou dando risada que eu estou vendo os comentários aqui. Liliane! Eu quero falar um pouco dos comentários da galera, que é bom a gente dar uma interagida com eles. Sim. E daí, no castelo daqui de Elvas, veio para marcar essa abertura com a fronteira com a Espanha, estava o presidente de Portugal, o primeiro-ministro, o pessoal está falando da minha risada, o rei da Espanha e também o primeiro-ministro da Espanha. Firmaram, tal, fizeram uma cerimônia só entre eles, íntima, não foi nada, né, aglomerado, tal, e abriram as fronteiras. E eu tô doida para ir em Badajoz, que é aqui do lado, 10 minutos. Tem outlets, tem um monte de coisa. E Elvas é uma cidade assim muito histórica. Ela é patrimônio mundial, é considerada como patrimônio mundial. Então, tem muito isso do turismo de Elvas forte por conta disso, porque Elvas foi marcada como território português, entendeu? Na época que estava a divisão com a Espanha. Então, Elvas era toda murada. Tem muros em tudo que é lugar. A parte antiga da cidade tem 4 portões. Você entra pelos portões e a cidade é toda murada, é tudo fechado. É tudo fechado mesmo. Tanto que é chamada da cidade mais fortificada de Portugal, ou da história da Europa. É uma cidade que tem um forte e que tem esse forte que está até com visita gratuita. Sim. E tem essas 4 entradas e você vê assim, tudo murado, essa parte. Foi onde eles marcaram o território e disseram, daqui para aqui é Portugal. Deixa eu mandar um alô aqui para Paty Bacelar, Simara Brito, Ingrid, Judson Barreto, Célia, Ingrid, Ricardo Ozzi, já falei. Nick Design,
Edson Bonfim, meu pai, tá aí ligado na live. Minha mãe também, Sueli Oliveira. Carol, que eu acho que é sua amiga. Léo, né? Marido de Nanda. Nanda, estão ligados aí. Juscelio D. Sandra, Quem você conhecer, você pode falar aí, mandar um alô. Tem Amanda também, Vini. Vini. Deixa eu Vini é ver. meu irmão. Aí, tá vendo? É. Lu Fitness. Isamara, minha amiga, obrigada. E Sandra. Então, vamos falar um pouco mais sobre, assim, famoso aí também é o Castelo de São Jorge, né? Que fica em Lisboa, a capital Boa, de sim. Portugal. Você foi lá, conheceu? Não, incrivelmente eu fui em vários pontos turísticos de Lisboa, mas eu não conheci o Castelo de São Jorge. Não. Dizem que tem uma vista, uma das mais belas, né, de Lisboa, que você vê muito, parece muito Salvador, né? Tem muitos lugares em Lisboa que você lembra muito de Salvador mesmo. Até Cascais, eu fui em Cascais. E Sim. Cascais, teve um lugar que eu cheguei que eu falei assim, eu parecia que eu estava naquela parte do Rio Vermelho, sabe? Falei, gente, Sim. isso aqui é o Rio Vermelho, Ondina, Rio Vermelho, sabe? Aquele mar lindo. Amei Cascais também, que é também em Lisboa, no distrito de Lisboa. Liliane e a Sandra, que está aqui assistindo a gente, é a sua madrinha. É, diga, é ela mesmo. Beijo, Sandrinha. Olha, vamos falar um pouco sobre o descanso aí. No horário do almoço, geralmente o pessoal descansa, né? Acontece isso na maioria das cidades ou só em alguns lugares? E aí eles retornam ao trabalho às 2 da tarde. Isso acontece também na Espanha. Pelo que eu percebi, isso é mais no interior de Portugal. E na Não Espanha nasci na é assim. capital, não em Lisboa. Tanto que eu mudei aqui para o Alentejo e a minha amiga, essa de. Eu até não. Acho que ela não tem Instagram, que ela deveria estar aqui assistindo. Ela mora lá em Setúbal e ela me falou: ei, que agora vai dormir depois do almoço, porque disse que os alentejanos têm esse costume de depois do almoço dormir, né? A sesta. E tem isso de fechar meio-dia e só retornar tudo depois das 2 horas da tarde, 2h30 da tarde. Mas pelo que eu vi, é um costume mais do Sim. interior mesmo, e principalmente aqui do Alentejo. Eu conversei com o Marcelo, um amigo, né, que participou da live comigo, ele também falou que geralmente essa siesta são em cidades do interior. É, As grandes exato. cidades não tem muito, não. Agora fala um pouquinho do clima. Você falou que já são 7h25 quase aí, e tá sol. Uhum. Fala um Sol, pouquinho aí do clima. olha, aqui é 8,80, sabe? E nessa região que eu tô, o calor é muito, 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 muito maior do que na região de Lisboa, do que no norte. Semana passada tiveram 2 dias que fez 41 graus. Sim. Hoje eu acho que fez 37, 38 graus. A máxima foi 37, 38 graus. Mas é 41 graus, 37, 38 graus na temperatura, porque a sensação térmica é muito maior. É aquele calor abafado, sabe? Sei, Um bafo. sei, Você Salvador não sai, tem. você sai na rua e você sente logo aquele bafão, assim. Eu, quando coloco aqui, eu estou no interior, a porta de casa está aberta. A porta está aberta. Tá com um climatizador aqui circulando, mas a porta está aberta. E nessa porta aberta aqui, quando eu coloco, às vezes, a minha caindo lá de fora, né? Eu sinto aquela quentura, aquela coisa diferente. Aí eu já comecei a gostar até mais do frio de Portugal, mas não tão frio do que o calor de Portugal. O frio chega o quê? Eu gosto de 18, 19 graus, é um clima bom. 17 graus, até 14, tá bom. Mas aí quando vai ficando abaixo de 10, aí você começa a sentir, né? Começa a sentir bastante frio.
Aí tem lugares que faz 8 graus, fica nessa média de 8 graus. Mas tem lugares como que eu estava lá perto da Serra da Estrela, que chegou a fazer 2 graus, 3 graus, sabe? É muito assim, 8,80. E essa região daqui é bem 8,80 mesmo. Mas Portugal, por incrível que pareça não, é fato, geograficamente é assim, é um país da Europa mais quente. Sim. É o país com clima melhor, assim, com relação a frio. Porque se você subir e for para Espanha, Itália, Londres, diz que Londres não tem nem verão, quase. Irlanda parece, né? Irlanda, o meu sobrinho, Luan, morou 1 ano e meio e ele disse que quase que não via sol. Era o tempo todo aquele meio nublado. Chove. Aqui não, entendeu? E eu acho que é por essa proximidade com a África, né? Tá bem próximo da África. Então pega um pouquinho do vento tropical, dá o calorzinho. Ó, já tem muita gente aí perguntando sobre o coronavírus. E aqui quem manda é quem está assistindo. Se todo mundo está querendo saber sobre coronavírus, agora a gente vai para o coronavírus. Relativamente pouco, né? Fiz uma pesca aqui. Coronavírus em Portugal, confirmados foram 46.818, foi o último momento que eu consegui pegar os dados. Recuperados 3.065 e 1.662 pessoas, infelizmente, morreram. Mas se a gente for fazer a comparação com o Brasil, realmente é um número assim, bem mais baixo, embora também tenha uma quantidade de pessoas muito menor. Mas mesmo assim, pelo que eu vi, Portugal realmente ele tomou muito cuidado quando apareceu os casos de coronavírus, tomou medidas muito drásticas para que esses números, né, não fossem maiores. Deixa eu só falar aqui dos números do Brasil para a gente fazer esse comparativo, né? Brasil, até tem uns 10 minutos, não, uns 40 minutos mais ou menos que eu peguei os dados, 1.884.967 pessoas. Já com o coronavírus e 72.833 mortes. É gente demais. Então, como é que está a situação da Covid-19 aí em Portugal? Assim, recuperados em Portugal foram mais de 30 mil, se eu não me engano. 36. Desses 40, foram uns 30 e... Eu estava até com os dados aqui. Mais de 31 mil recuperados, 31.065, 46 mil confirmados. Não dá para a gente comparar muito Portugal com o Brasil, porque Portugal é um país muito menor, é tipo como... Então, a dimensão de Portugal é Pernambuco, né? Porém, proporcionalmente, se for ver por milhão de habitantes, realmente Portugal se saiu muito bem. Saiu muito bem, comparado até com outros países da Europa. Sim. Por quê? O que aconteceu com Portugal? Portugal o governo foi muito reativo, reagiu muito rápido. Foi uma coisa assim muito rápida, com dia 11 de março vai fechar tudo, sabe? E fechou logo tudo, fechou as fronteiras de imediato, porque a Espanha já estava naquele estado que a gente viu, né? Acho que superou até a Itália. E eles tomaram logo as medidas muito rápidas, e isso foi um fator também muito importante para o sucesso, né, de Portugal aí nessa questão do coronavírus. Aliado a isso, a atitude dos portugueses também. O povo português, eu até falava com minha mãe direto, foi exemplar. Sim. Foi exemplar. Nós víamos fotos, imagens de locais históricos, turísticos, vazios, desertos. Não tem um pé de pessoa. A Praça do Comércio em Lisboa, que é um símbolo, e tem muita gente andando sempre, muito turista. Você só via os pombos. Ou só pessoas mesmo que estavam a trabalhar em serviços essenciais. Então, isso foi realmente foi um fator decisivo mesmo. Trancou todo mundo em casa. O governo deu incentivo às empresas para não demitir
funcionários, embora muita gente foi despedido, né? Teve também desligamentos, enfim, mas o governo deu um apoio chamado layoff. E esse layoff, não sei se aí no Brasil, não sei como foi essa questão. O valor emergencial que a gente está recebendo aqui. A gente, eu não. As pessoas que precisam. E aí o que aconteceu? Com esse layoff, a empresa recebeu, digamos, 50% do governo, teve um subsídio do governo para manter esses funcionários. Então, esses funcionários puderam ficar em casa. Eu tinha uma amiga mesmo, carioca, que morava no mesmo condomínio que eu. E ela trabalhava numa clínica, ela ficou em casa, já estava 2 meses em casa, e ela continuava recebendo do governo, no caso, né? E o que ela recebia, assim, a diferença a menos era tipo 70 euros a menos. Aí ela, 70 euros a menos para ficar em casa, tá, né? Para cuidar da minha saúde, me proteger e proteger os outros, tá ótimo. Vocês ficaram quanto tempo em isolamento? Ainda estão? Como é que tá? Uma pessoa até que fez essa pergunta. E outra coisa, antes de você responder. Fátima colocou aí, aqui também. Aonde, Fátima, que você tá para interagir com a gente aí na live? Pode responder. Sim, aí aqui teve esse isolamento que foi, na maioria, no geral, foi respeitado. Teve um caso ou outro logo no início, que fecha, não vai ter mais aulas, acabaram as aulas, não vai ter. Alguns estudantes, alguns jovens foram para a praia. Em março, ou foi fevereiro, foi março, chegou a fazer até 28 graus. Então aproveitaram isso e por achar que estavam de férias, lotaram as praias, superlotaram. O governo foi na televisão, tiveram várias conferências, era ao vivo o tempo todo. Até hoje tem sempre, né, a comitiva com a imprensa. E eles falaram, olha, jovem, estudante, vocês não estão de férias. Ninguém está de férias. É para estar todo mundo em casa, as aulas vão começar a ser online, mas entendeu? Eu tô de férias. Você está de férias. E aí... Você ainda está em isolamento aí? Ou já está em vida normal? Até Fernanda perguntou. Agora já é vida normal, mas é aquele novo normal, né? É um normal que não é normal como antes. Mas o que aconteceu? Há quanto tempo confinado? Em isolamento, quanto tempo? Olha, foi mais ou menos uns 2 meses, porque fechou tudo em meados de março. E aí Portugal foi muito rápido, entrou logo em estado de calamidade. Semanas depois foi logo para o estado de emergência. Sim. O pico daqui foi em abril. A gente vê até na curva que em abril teve a subida mesmo. Depois a gente só vê descida. Como em abril foi esse pico, foi todo mundo trancado. O restante de março, abril, a partir do dia 5 de maio, foi que entrou a primeira fase do desconfinamento. Foi dividido em fases. E daí, eu também achei isso fantástico, o que o governo fez. A primeira fase abriu só o comércio local e pequeno, comércio pequeno, até 200 metros quadrados, comércio de pequeno porte, salões de beleza e barbearia. Só abriu isso. Aí, 2 semanas depois, e algumas atividades ao ar livre. 2 semanas depois, já abriu o comércio do segundo porte e restaurantes e cafeterias e cafés, que aqui tem muito café. Mas daí as pessoas só poderiam utilizar mais as esplanadas, com quantidade limitada de pessoas, com máscaras, né? Sempre máscara em tudo que é lugar fechado, tanto em mercado, com qualquer lugar fechado. Continua usando máscara, né? Continua usando máscara. Em transportes públicos também, só máscara. Alguns transportes foram reduzidos também, reduziu muito o transporte, porque só estava funcionando com também uma quantidade limitada de pessoas. E o governo foi percebendo, os especialistas, que com essa abertura não teve a necessidade de retroceder, porque eles avisaram que a cada momento poderia voltar atrás, entendeu? E viram que não, dava para seguir um pouquinho mais. Aí seguiu para a terceira fase. A terceira fase já foi abrir os comércios grandes, abrir academias, que chama ginásio, né? Sim. Escolas não abriram, porque escola aqui, o ano letivo é diferente do Brasil.
Então, como o ano letivo terminou em junho, então as escolas permaneceram em ensino à distância. Só os alunos que iriam prestar exames nacionais, que é tipo o Enem, que é o 11º e o 12º ano, que teriam aulas presenciais, mesmo assim semipresenciais. Só as disciplinas que cairiam que caem no exame. E as demais disciplinas em casa. Então, escola permaneceu, todo mundo fechado. Abriu algumas creches, porque muitos pais não têm, ou precisaram voltar, né, ao trabalho aos poucos, e não tem com quem deixar os filhos, e também não podem arriscar deixar com um avô, um idoso, né? Uma avó idosa, enfim. E daí foi abrindo aos pouquinhos. Pronto, aí entramos na terceira fase, onde abriu praticamente tudo. Nessa terceira fase, começou a ter um aumento de casos na região de Lisboa. Sim. E Lisboa começou a crescer, mas foi só mais entre os jovens, não tinha muita gente hospitalizada, e aí continuou. E até hoje ainda continua assim. Lisboa continua crescendo, uma média por dia de 200 a 300 casos diários. Está sendo em Lisboa. Lisboa não, em Portugal em geral. Sendo que desses casos, 80%, 79% é em Lisboa e região metropolitana de Lisboa, né? Que é chamada de área AML, Área Metropolitana de Lisboa. E a região do Vale do Tejo, Lisboa e Vale do Tejo, que é onde eu estava, né? Pulei até uma fogueira. E aí, e daí, o que acontece? Fecharam, tiveram que voltar, identificaram os surtos em algumas freguesias e voltaram atrás no estado de calamidade para essas 19 freguesias. Então, tem 19 freguesias em Lisboa que estão em estado de calamidade. Mercado fecha mais cedo, sabe? Algumas coisas não estão funcionando ainda, não abriram totalmente, porque identificaram os surtos nessas freguesias. Deixa eu falar uma coisa. Sua família está pedindo para ver Guga, mas aí eu vou falar o seguinte: se vocês quiserem ver Guga na live, continuem ligados na live. Nos últimos 5 minutinhos a gente coloca ele para todo mundo ver, então ele vai ser meu trunfo, que eu não sou boba nem nada. Né? Verdade. Agora sim, gente, fala de onde vocês estão assistindo, que eu estou percebendo que tem muita gente de outros países, além do Brasil, além de Portugal. É bom para a gente também interagir, ver de onde o pessoal está assistindo. Façam perguntas também, vocês estão fazendo poucas perguntas. Fernanda falou agora há pouco, você estava dizendo que aí os casos aumentaram agora, mas que Portugal, né, deu um exemplo de como ter medidas para não subir esse número em relação ao coronavírus, que lá em Orlando o bicho está pegando. E realmente, infelizmente, os Estados Unidos é campeão aí de casos, né? Agora, falando do transporte aí, como é o sistema, né, de transporte aí, Eliane? Olha, o transporte na região de Lisboa, que é onde nós estávamos morando, funciona muito bem. Geralmente, você paga um passe por mês, um cartão, e esse cartão dá direito a você utilizar, acho que é como aí também em Salvador, dá direito a você utilizar o mês todo. Agora, sim, no primeiro dia do mês, no primeiro dia útil, né, Mari? Qual é o primeiro dia do mês? No primeiro dia você tem que abastecer esse cartão. E último dia do mês, você já abastece esse cartão e você pode fazer quantas viagens você quiser por dia, né? De Lisboa até Setúbal é esse passe. Porto também tem. Porto também tem um sistema também parecido e é até mais barato do que o de Lisboa, me parece. Porque o de Lisboa é 40 euros. 40 euros. Pelo menos era o que a gente pagava. E 40 euros você vai utiliza, né? O mês todo. Por Lisboa, que é grande, é uma região muito grande, todo o distrito, que distrito é estado, como se fosse o estado, né? De Lisboa, e até Setúbal, que já é outro estado. E sim, o transporte funciona. É o horário certinho, tem metro, que é o metrô, como eu falei, comboio,
é trem, tem muito trem. Então, em Lisboa não faz sentido você trabalhar de carro, porque você vai pagar caro para ter um estacionamento, você às vezes não vai achar estacionamento, vai ter que pagar, então é muito mais vantajoso. Muita gente faz isso, deixa o carro num parque de estacionamento da estação e se movimenta de metrô, comboio, tem elétricos, os autocarros, que são ônibus, né? Ônibus elétrico, ônibus normal. Como? Usam bicicleta? Usam muito bicicleta e também trotinete elétrica. Uma trotinete é patinete, né? Patinete elétrica. É porque aqui fala trotinete. Aí eu, às vezes, fico... Então, usam muito a trotinete elétrica por Lisboa, né? Já interior é um pouquinho diferente. Teve a região de Covilhão, onde eu residia, tem o sistema do ônibus, que é o Covibus. E também você abastece esse Covibus, estudantes têm desconto, né? As miúdas têm os descontinhos, pagam muito menos, e você usa o Covibus pela cidade toda. Mas esse Covibus você tem que ficar ligado nos horários, porque se você perder um, pode ser que só 30 minutos depois tenha outro, entendeu? Que já é diferente dos grandes polos, né? Que tem aquilo o tempo todo. E agora eu estou em Elvas. Elvas eu ainda não conheço muito, assim, eu estou há um mês, mas eu vejo muito pouco de ônibus aqui. Aqui tem mais trem mesmo, que é o comboio, que liga as outras cidades e a Espanha também. Deixa eu dar um alô aqui para algumas pessoas que entraram há pouco. Laís Carvalho, minha amiga, trabalha comigo, beijo. Célia, que já estava, mandou aqui um alô. Nalvinha, beijo. E tem uma pergunta aqui da sua Dinda. Ela está falando que ela soube que o governo português está dando incentivo para quem usa bicicleta. Procede? Procede. Não só para quem usa bicicleta, mas para quem também adquire veículos elétricos. Aqui, esses veículos elétricos é muito popular. Se tornou muito popular. E tem postos de abastecimentos, né, que você carrega esses veículos e o governo dá incentivo. Você compra esses veículos por um preço mais acessível, fora que você também não vai estar ajudando o meio ambiente, né? E você também não vai abastecer, né? O custo de abastecimento, que é o combustível, né? Você não tem esse custo de combustível. Mas tem um incentivo, não é isso, Maicon? Mas está pagando. Começou a pagar essa semana. E Maicon, inclusive, Maicon é meu marido. E ele estava com um carro desse elétrico lá, ele teve essa oportunidade, essa experiência de andar com carro elétrico. E estão pagando? Você falou? Começou a pagar agora. O governo começou a cobrar agora. Mas é pouco. É bem mais barato do que... Entendi. O governo começou a cobrar agora, que ele está dizendo, mas disse que é muito mais barato do que a gasolina. E vários postos... Quanto é que tá a gasolina aí? Aí é com ele. Quanto é que tá a gasolina? Fala aí pra gente, Michael. 1,39. Nossa, 1,39. Porque se a gente não converte, a gente pensando no euro em si, é bom o preço. Né? Eu parei de converter. Antes eu convertia. E aí, quando eu convertia, eu tomava um susto, né? Ainda mais agora, né? Que é quase 6. Acho que é 6. Não sei, 5 e alguma coisa, quase 6. Porque assim, você mora aí, você recebe em euro, você paga em euro. A gente está desse jeito. Né? Se for converter, Mike está me dizendo aqui que dá quase R$9 o litro. Pois é, porque o euro está R$6,12, se eu não me engano. Agora pode já ter subido, porque oscila pra caramba. A última vez que eu vi, ontem à noite, estava 6,12. Pois é. Então, 1,39, eu nem sabia porque eu não abasteço, né? Aqui. Então... Agora, a gente fazer uma pergunta, assim, para uma pessoa que é turista, né? E turista não, na verdade, uma pessoa que mora aqui no Brasil, está querendo fazer como vocês, estudar, morar aí. Portugal é um país que passou recentemente por uma crise grande, mas
está conseguindo de novo se reerguer, é um país relativamente bom de se morar em questões financeiras, qualidade de vida, mas não é um país que você vá no intuito de enriquecer. Você vai para ter uma vida boa, mas não é para ficar guardando dinheiro para mandar para o Brasil para ficar rico. Você aconselha alguém que queira ir para mudar de vida, sair do Brasil, porque realmente o nosso país está com muitas dificuldades? Você acha um país interessante para se viver, para morar? Eu acho, sim, tanto que eu tô, né, aqui, eu acho um país super interessante para viver, para morar. Agora é aquele tipo de coisa, não é aquele país que você depende muito do que o que você quer e do que a sua família quer. Qual é o seu objetivo? O que é que você busca em Portugal? Você quer fazer um pezinho de meia para voltar para o Brasil? Não é o lugar. O lugar seria Estados Unidos, ou ganhar dinheiro, né? Ganhar dólar, tal. Estados Unidos. Você quer fazer o pezinho de meia e tal, é Alemanha, é Inglaterra, Suíça. Entendeu? Portugal não é esse lugar. Portugal é um país que você vai ter uma qualidade de vida, que você vai ter oportunidades, porque você está ali na Europa, na zona do euro, tal. Você tem excelentes universidades, tem oportunidade de crescimento, de estudar, sabe? Então, é aquele país para você viver sem muitas coisas. Que você consegue, as coisas são mais fáceis, você consegue conquistar as coisas mais fáceis, conseguem do que no Brasil, sabe? Você consegue comprar um imóvel, sabe? Você consegue ter um carro mais fácil, sabe? Os bancos aqui financiam mais do que no Brasil, porque até então a inadimplência aqui é menor. Sim. Então vale a pena, os juros aqui é muito baixo, então vale a pena você investir em Portugal para isso, para comprar um imóvel, para você viver. Fora a questão da segurança, que esse para mim foi o maior, né? É mais de 70%, 80% do ponto que me fez vir. Foi essa questão da segurança de Portugal, que realmente não se compara. Não que não tenha roubos, não tenha coisa, mas não tem. É muito difícil ter uma pessoa com uma arma que vá pedir seu celular. Não, me dê esse celular aqui agora, senão eu vou te matar. Entendeu? Isso aí não. Isso aí pode até ter, mas é raro. Não é comum. É algo pontual. Entendeu? Como teve recentemente uma coisa aí. Igual aquele caso. Lissandra colocou aqui que segurança é tudo. E é tudo mesmo. E faz toda a diferença. Né? Deixa eu só mandar um beijinho aqui para Shirley Bucão, que acabou de entrar na live. Amiga querida, obrigada. Minha tia Selma, que acabou de entrar na live também. Continue falando aí da segurança em Portugal. Então, a segurança foi uma coisa que pesou muito e que pesa muito. Então, eu acredito, sim, vale a pena. Vale muito a pena, sim. E depende muito do que você quer, do que o que você busca, entendeu? Então vai depender do que é que essa pessoa busca para ela, para a vida dela, para a vida dos filhos dela. Eu tenho uma amiga que está morando em Braga, ela está há 1 ano em Braga, ela tem 3 filhos adolescentes. E ela me disse assim, eles já começaram a sair à noite, o mais velho, né? Saem à noite, eu nem me preocupo. Se fosse em Salvador, eu não deixaria. Eu não deixaria sair em Salvador. Na noite de Salvador, eu ia ficar maluca. Eu ia ficar doida, sabe? Amanda está perguntando se tem muitos brasileiros aí na cidade que você mora, em Elvas. Poucos brasileiros. Até agora, eu não conheci, só vi um brasileiro. No mais, aqui, o que eu mais vejo é português e espanhol. Tem muito espanhol que vive aqui. Por essa proximidade, né, com Badajoz, com a Espanha, trabalham na Espanha, moram em Portugal, porque na Espanha eles ganham mais, o salário mínimo espanhol é maior do que o salário mínimo português, e pagam menos aqui, né, no imóvel, né, no arrendamento ou no financiamento. Então tem muito espanhol que vive aqui e trabalha, mas brasileiro eu não vi, por incrível que pareça, em Elvas. Mas em Covilhã, muito. Fala aí, né, de Portugal, é o mesmo idioma que o nosso, porém, tem muita diferença. Para entender
você entendê-los e eles entender você, vocês estão passando por muita dificuldade? Até quando vocês fizeram, né, o mestrado, vocês tiveram dificuldade para estudar por conta do português daí? No início, sim. No início eu senti dificuldade, porque eles falam muito rápido. Nós falamos com o nosso sotaque, as vogais são abertas, né? A gente fala bem assim, aberta. Eles parece que engolem as vogais. E é um sotaque meio emboladinho. Então, parece até às vezes que eles estão falando espanhol. E aí o que acontece? É muito mais fácil eles entenderem a gente do que a gente entendê-los, né? Entender eles. Tanto que eu trabalhei quase um ano num clube privado, e eles me diziam lá, olha, Liliane, do que você tiver dúvida, você pode perguntar, porque a gente sabe, a gente te entende perfeitamente, sabe? É muito mais fácil a gente te entender do que você entender a gente sabe disso. Porque a gente fala mais rápido e também eles assistem muita novela brasileira. Eles conhecem tudo do Brasil. A música brasileira é muito tocada aqui. Tanto que nesse carnaval eu tocava direto. No carnaval da escola do meu filho era só música brasileira. Nossa! Então, eles conhecem todo mundo. Ivete Sangalo, Netinho, Claudinha Leite. Então, eles têm o costume, têm o hábito. Você pode falar banheiro, eu vou num banheiro, porque eles sabem o que é banheiro. Sim. Sabe? Porque aqui banheiro é casa de banho. Chama casa de banho. Mas eles vão entender, eles entendem muito o que a gente fala. Sim. Mas a gente, às vezes, no início, eu senti um pouquinho de dificuldade, mas era português, eu pedia para falar devagar. Eu falava assim, tem como falar um pouquinho devagar? Que Aí teve um que eu falei assim, eu não sou surda, não. Sabe? Eu já falei, não é que eu sou. Eu tô ouvindo, mas. Gritar, né? Tô falando devagar. Tá bom, eu vou falar mais devagar. Aí falava, não sei o quê. E antes eu tinha dificuldade, aí depois eu comecei a entender de boa, pessoalmente, presencialmente. Aí por telefone, eu ficava achando que estava falando com um ovo na boca, né? Mas não é ovo na boca, é o jeito, é o sotaque. Aí me dava assim um nervosinho, né? Aí eu ficava, o quê? Perguntava de novo, aí a pessoa respondia, né? Entendia. Aí até aí por telefone hoje eu já entendo. Não sei se é a convivência mesmo. Tem uma pessoa que está falando que aqui no Brasil, esse mês de julho é chamado Julho das Pretas. Como é o tratamento com os negros aí em Portugal? Pergunta interessante. Foi Souza que mandou. Olha, eles são assim. Eles aparentemente não demonstram questão de racismo, de preconceito, tem aquela coisa toda, sabe? Eles tratam todo mundo muito, muito igual. Imigrante, cigano, eles, né, são assim. Porém, eu já conversei com alguns portugueses e eu vejo que realmente tem. No fundo, eles têm um certo preconceito, assim, sabe? Mais dos mais velhos. Os mais novos, não. Mas os mais velhos ainda tem, porque Cascais agora virou um lugar que tem muita gente. Aí eu pergunto, como assim muita gente? Tem muito... Aí fala, muito cigano, muito negro, né? Aí eu falo, e também tem muito brasileiro, né? Tem o mundo todo, né? Aqui. Sim. E eu já ouvi falar isso de negros, e aí eu percebi, eu falei, olha, eles falam preto, não é negro não, preto. E eles não demonstram. Mas eu já vi por trás que eles são racistas. Principalmente os mais velhos. Os mais velhos, os mais idosos. Lissandra falou que lembra que não é bom chamar atendente de restaurantes de moço e nem moça, né? Tem isso que eles não gostam que chame de moço nem de moça. Mas eu não lembro se eu já chamei. Mas se chamar de moço ou de moça, eles entendem, eles já estão tão acostumados com isso e sabem que é costume da gente, do povo brasileiro, que não vai ter nenhum problema. Inclusive, quando eu cheguei aqui, me falaram, porque o pessoal da Covilhã é muito conservador, não chame de você. Nunca chame ninguém de você, pode ser novo do jeito que for, é senhor. Senhor e senhora. Aí eu ficava, senhor... pra que tá me chamando de senhor? Senhor, não, tô me sentindo senhora. Não, a professora do meu filho, senhora, professora. Senhora não, Rita.
Rita, sabe? Aí eu falei, eu não chamo, só chamo do senhor, claro, por educação, entendeu? Mas a pessoa não tem essas coisas assim, não. Aí um até me falou assim, não, chame por tu. Tu. Pode chamar de tu. Eu falei, por que você não? E eles não têm esse costume, esse hábito do você. Mas pode chamar de tu. Agora o tu, o tu você tem que, né, lembrar da conjugação verbal, que aqui realmente o vocabulário português, português é uma língua, um idioma lindo, eu acho. E o vocabulário aqui é muito vasto, muito rico, né? É bonito ver um português falando. Você vê tipo, falar, ai, toma o seu café para ele não arrefecer, sabe? Essas coisas você vai aprendendo, não arrefecer, não vai esfriar. Você vai, né, aprendendo outras coisas. Porém, o tu, aí usa muito tu vai, tu foi, né? Tu vais, tu foste, tu não sei o quê, sabe? Então pode usar o tu aqui. Agora, moça, geralmente eu nunca chamei, mas eu já ouvi falar isso. E deixa não eu é mandar bom um beijo chamar de... pra Dora aí, que foi a pessoa que fez a pergunta, tá te agradecendo. Chile Vulcão entrou atrasada na live, mas tá te perguntando quanto tempo tem que você mora aí. Vai fazer 2 anos, né? Vai fazer 2 anos em setembro. Beijo, Dora! Tô vendo deixa aqui. eu te falar. Minha mãe tá aí também, viu, minha mãe? A gente já está com o tempo quase encerrando e, como prometido, vamos convidar nosso convidado especial para participar da live. Tem um bocado de gente pedindo aí. Ô, Guguinha. Guga agora não quer. É brincadeira? Tá, olha que criança, né? Ah, é? Ah, tá. Aí ele agora não quer aparecer. Sabe? Ele agora se escondeu. Mas é assim, né? Pois, gente, a culpa não é minha. Eu sou a mulher de palavra. Pois é. Tá pedido. Eu falei que ia convidá-lo e convidei. Você tem mais alguma coisa que você queira acrescentar? O pessoal tem mais alguma coisa para perguntar? Porque o nosso tempo já está expirando. Senão eu não consigo salvar, porque o Instagram derruba mesmo. Podem perguntar aí. Inclusive, a questão da segurança que eu falei de Portugal, ele foi eleito pelo terceiro país mais pacífico do mundo, pelo 2º ano consecutivo. Entendeu? Então, realmente é um lugar que a gente vê uma certa segurança, a gente respira isso, né? Segurança. Tem gente que fala, partiu Portugal. Agora, assim, para quem tem esse sonho, quem sonha em vir, é o que eu digo para as pessoas que me perguntam e tal, é planejar, se informar, pesquisar, sempre, já começar a ver preço de imóvel, arrendamentos, ver os sites, né, de busca de imóveis, ver as universidades. O negócio é em euro, né? E no início a gente recebe em real, depois que a situação vai melhorar. Exatamente. Porque a gente passou quase 1 ano nessa de converter, né? Porque nosso dinheiro era nosso realzinho, então foi quase 1 ano que eu pensava, meu Deus, vezes não sei quanto, era, sabe? E é assim, né? E assim a gente vai. Olha, a Fernanda disse que quer conhecer tudo aí em Portugal com a guia particular dela. Ave Maria, não vejo a hora. Não vejo a hora de receber Fernanda aqui, receber Amanda, receber minha mãe não veio ainda, disse que tá arrumando as malas, mas aí o sacana do Covid, né? Apareceu e aí deu uma parada nos planos, né? De muita gente. Mas vai voltar tudo daqui a pouco. Obrigada, viu, Liliane? Amei! A live foi maravilhosa. Só não foi completa porque o nosso convidado especial não quis participar. Quer aparecer? Quer participar da live? Oh, ele agora Obrigada, viu? Obrigada mesmo. De nada. Amei. Amei, as pessoas interagiram legal. Obrigada a todo mundo, viu? E eu quero aproveitar e parabenizar você por essa iniciativa, viu? Por esse projeto que você está abrindo o seu canal, o seu espaço, né? Sua página, para fazer esse Brasileiros pelo Mundo, fazendo todo mundo visitar um pouquinho de cada país.
receber informação, né, real, em loco, do lugar. E como eu sempre falo para todo mundo, informação é tudo. Você sempre tem que se informar, pesquisar, e é isso aí. Com certeza, a gente tem que lutar para poder informar sempre, né? Claro. A gente não pode se calar para nada. Exato. Obrigada, viu, meu amor? Beijo em Michael aí. Beijo, em tia Zé. Beijo em todo pra mundo. você aparecer, viu? Fiquem ligados, porque na próxima terça-feira a live vai ser bacana. Não tem um horário ainda, mas a gente vai falar sobre um país muito legal. Vocês vão gostar. A gente vai falar sobre a Polônia. Olha, não perco. Eu já estou acompanhando desde a Espanha. Espanha, Estados Unidos, já estou viajando aí. Tá. Dublin também. Obrigada, Nanda, que tá me mandando um beijo aí, falando que eu sou a repórter gata dela. E ela é a minha publicitária gata também, com 2 bambinos maravilhosos, que me apresentou você. Obrigada a vocês. Um beijo. Beijo. Tchau, meu amor. Vou tentar salvar a live aqui pra gente ver em outra oportunidade. Tá bem.